Feito, Adriles. Ô, Cris, muito bom dia. O Drummond falava uma coisa sobre o Vinícius, que era o único poeta que tinha vivido como poeta. Eu tenho essa mesma impressão do Belchior quando você fala da irresponsabilidade, da falta de afeito com a vida prática. Ele sempre foi assim, ele sempre teve essa dimensão de uma vida poética, lírica, sem coordenar sua vida, suas ações. E outra pergunta que eu queria te fazer, você falou que há 30 anos são as mesmas músicas que tocam. Ele compôs, nessa época de, entre aspas, ostracismo midiático que ele sofreu, ele tem alguma coisa inédita, algum tipo de obra que ele fez durante esse período de autoexílio, nesse sentido? Bom, de trás para frente, respondendo, Sim. a gente ouviu todo mundo dizer que ele escrevia muito, ele escrevia cadernos nesses lugares por onde ele passou, só que isso tudo sumiu. Eita. Isso tudo provavelmente está com a Edna, que foi a única pessoa que teve acesso a essa intimidade nesse nível, né? E depois, quando ele faleceu, ela que carregou as coisas dele da onde eles estavam, e como ela sumiu aí no mundo, ninguém nunca mais viu nem soube. Então, não temos essa resposta, porque todo mundo viu ele fazendo, mas ninguém sabe se ele estava escrevendo letra de música. Algumas pessoas viram desenhos, por exemplo. Teve até uma casa onde ele largou, abandonou, saiu da casa e ficaram alguns desenhos dele. Então, algumas pessoas viram mais desenhos do que letras e escritos. Algumas pessoas atestam que ele estava realmente escrevendo, mas não sabemos. Não sabemos se são... porque para alguns ele falava que estava fazendo HQ, para outros falavam que estava escrevendo história, para outros falavam que estava fazendo um disco melhor do que o Alucinação. Falou isso até no encontro com o Zé Cabaleiro, que foi o único artista da música brasileira que teve a chance de encontrar com ele. Teve um encontro promovido por um dos fãs que abrigaram ele lá em Santa Cruz do Sul, né, a cidade onde ele morreu, e ele falou para o Zé Cabaleiro, depois falou para os vizinhos que estava fazendo um disco melhor que o Alucinação. Mas é isso, nunca, até que a Edna resolveu mostrar isso, nunca saberemos. Joel. Agora, sobre... Opa, perdão. Perdão, Cris, sobre viver como poeta... o raciocínio. Não, que a pergunta anterior eu não respondi. Eu acho que, na verdade, a maioria dos artistas vivem como artista, né? Assim, a maioria não, tô generalizando. Mas muitos artistas vivem como artistas. Eles têm uma estrutura, né? Tem um empresário, tem um produtor, às vezes a esposa, né? Eu citei, por exemplo, Caetano e Gil, que tem as esposas empresárias, né? Mas no caso do Belchior, ele tinha a família e tinha um empresário e ele tinha uma estrutura que cuidava de tudo para ele, sabe? Tinha quem cuidava das coisas em casa, tinha quem cuidava da coisa dos shows e tinha um secretário que cuidava das coisas do escritório. Ele, por exemplo, não usava computador. Tudo, né? Ele abdicou disso tudo. Isso que a Ele gente não consegue entender. disso tudo. E aí, quando ele abdica disso tudo, e aí ele abdicou de pouquinho em pouquinho, né? Primeiro deixou de fazer show, então já não tinha mais um empresário. Depois separou da mulher. Quando ele abdica disso, ele praticamente é obrigado a viver como... É engraçado, porque as letras dele, se a gente... Existiu muita dúvida, né? Será que ele quis viver o que ele escreveu? A gente não acha que ele escreveu para viver, nem quis viver o que escreveu. Já tinha na alma dele um desejo de exílio. Ele foi seminarista, o que já é quase que um exílio, né, para uma pessoa que não tem coisa para ser padre, né, que não tem aptidão, mas tem um desejo desse exílio, né, de passar um tempo no seminário e tal. Então ele já tinha isso e as letras já trazem isso. Mas acho que ele acaba sendo obrigado a viver dessa maneira, viver melhor que sonhar, né, quando ele perde essa estrutura toda. Então, né, eu acho que é isso. Ele sem estrutura, sem ter quem organize. Ele não era, segundo, por exemplo, a esposa dele, a ex-mulher dele, ela fala que ele não era esse cara que fazia dívidas, que desorganizado e tal, porque, né, eles não pagaram hotéis pelo caminho. E ela não consegue entender, por exemplo, isso, porque ele não era essa pessoa de ficar devendo. Mas, claro, ele tinha também toda uma estrutura, né?